His name, Merlin. Que um sistema econômico é a maneira, é a forma pela qual uma dada sociedade resolve o problema do desenvolvimento das atividades econômicas. E essas atividades econômicas, obviamente, diz respeito à produção, à circulação, à distribuição de todos os bens e serviços que são produzidos. Então, nós temos aí, né, uma característica fundamental para a gente poder tentar entender a economia, que é a maneira, a forma pela qual a economia se organiza. Um primeiro grande sistema econômico é o que nós chamamos de sistema de mercado. E aí nós precisamos, então, analisar as características desse sistema de mercado. Primeiro, que na realidade ele é capitalista e, portanto, calcado na ideia da propriedade privada. Quero te recordar que, na realidade, a questão dos preços é definido fundamentalmente pelo mercado. E a sua atuação será sempre uma atuação descentralizada. Por um outro lado, eu tenho, na realidade, um outro grande sistema, né, econômico, que, na realidade, é um sistema centralizado, característico do socialismo. A gente vai poder perceber, então, que, na realidade, nesse sistema, toda a alocação, né, de produção, portanto, todo o sistema de distribuição para o consumidor é planejado por um órgão central. Portanto, nós estamos falando de um sistema econômico que é, via de regra, centralizado. Nós sabemos, então, que, na realidade, esse tipo de sistema detém em si os bens de produção. E, na realidade, os trabalhadores detêm, então, a força de trabalho, que é o meio de sobrevivência. Nós vamos poder observar que nesse sistema, que é um sistema, na realidade, socialista, ou seja, centralizado, toda a produção de bens e serviços é, então, decidida por um organismo central. Nós temos, então, uma segunda ideia para discutirmos com você. No sistema capitalista, que nós vimos aqui se tratar, então, de um sistema descentralizado, nós podemos, então, ter aquilo que nós chamamos de concorrência pura ou ainda aquilo que nós chamamos de concorrência mista. Vamos analisar primeiro a concorrência pura. A concorrência pura é, na realidade, o princípio básico do liberalismo econômico criado lá pelo Adam Smith. Nós sabemos, então, que dentro de uma concorrência pura, a ideia fundamental é a seguinte: primeiro, o que produzir? Isso será determinado fundamentalmente pelo consumidor, que é soberano nas suas escolhas e que, portanto, influencia o setor produtivo a decidir o que será produzido para atender aquela demanda. Mas a segunda pergunta é: quanto produzir? E, na realidade, isso se dá pelo encontro entre, de um lado, né, a quantidade demandada e, de um outro lado, da quantidade ofertada de um determinado bem. Por um outro lado, podemos pensar como produzir. E esse como produzir, como nós vimos na aula passada, num sistema capitalista de concorrência pura, na realidade vai ser definido no âmbito das empresas. Ou seja, as empresas é que farão a decisão sobre como produzir dentro de um determinado ambiente para satisfazer as necessidades do mercado e a obtenção de lucro. Mas vem uma última grande pergunta, né? Para quem produzir? E, na realidade, isso é resolvido no mercado de fatores de produção, ou seja, de um cruzamento entre as necessidades, né, ou seja, a demanda, a procura, e, por um outro lado, a oferta de determinados fatores de produção. Nós vamos poder observar que esse sistema, que nós chamamos de concorrência pura, né, tem grandes críticas sobre ele. A primeira é que ele era uma grande simplificação da realidade. Isso porque, na realidade, não é somente, né, a lei da demanda e da oferta que determina a alocação dos fatores produtivos e a situação distributiva dos bens e serviços produzidos. Na realidade, nós temos uma série de outros elementos que pode e deve ter uma influência fundamental na precificação final do produto. E aí nós estamos falando, por exemplo,
da atuação de determinados sindicatos, que torna, na realidade, o fator trabalho, né, mais oneroso para a empresa. Nós podemos pensar ainda na cobrança de impostos por parte do Estado, que pode, em algum momento, né, ser maior ou menor, punindo ou incentivando, né, a alocação de recursos produtivos para a produção de um bem qualquer. Eu posso pensar ainda na ocorrência de um monopólio, quando na realidade uma única empresa domina, né, unicamente um determinado oferta de um bem qualquer. Posso pensar num oligopólio, que é quando um pequeno grupo de empresas controla a oferta de bens num dado mercado. Enfim, nós podemos também pensar na ideia do cartel, quando na realidade há uma combinação entre um grupo de empresas com cotas de produção ou o preço final daquele produto qualquer. Bom, sabemos então que o sistema, né, de concorrência pura, na realidade, é uma grande simplificação da realidade e que, na realidade, sofre um problema fundamental que não leva em consideração fatores que nós poderíamos chamar de exógenos, né, à ideia da demanda e a questão da oferta. Portanto, nós temos um outro modelo para nós analisarmos, ainda dentro do capitalismo, que é o que nós chamamos de concorrência mista, onde, na realidade, as empresas, né, vão decidir, né, a produção, a alocação de recursos produtivos e vão decidir o que produzir, a quantidade produzida e para quem produzir, mas, por um outro lado, eu tenho uma atuação do Estado. Esse Estado que oferece bens e serviços, como, por exemplo, educação, justiça, segurança, mas eu também posso imaginar que esse Estado passe a oferecer outros tipos de produtos, como, por exemplo, sistema de telefonia, abastecimento de água, de esgoto e outros mais. Esse Estado também pode adotar a ideia, por exemplo, de mercados regulados, ou, por exemplo, né, a ideia em que em determinados mercados eu tenha um estoque regulador e que esse estoque regulador atue, por exemplo, de maneira anticíclica, ou seja, no momento, né, em que os preços estão elevados, automaticamente esse estoque é vendido por um valor mais baixo de mercado. No momento que os preços estão baixos, para incentivar a produção, eu posso comprar parte dessa produção e assim manter um estoque regulador, garantindo uma certa estabilidade de preço. Portanto, dentro de uma concorrência mista, eu tenho um outro elemento, que é o fator governo, que pode, de alguma forma, determinar, através da carga tributária, da oferta de serviços, da oferta de bens, ou ainda de uma atuação direta, por exemplo, de um estoque regulador, poder, então, determinar como que a economia deve alocar parte dos fatores produtivos e também como deve fazer o seu papel distributivo para a sociedade. Finalmente, então, nós temos um outro tipo de sistema, que nós falamos aqui no início da nossa aula, que na realidade é um sistema centralizado, planificado, muito comum, por exemplo, na ex-União Soviética, os chamados planos quinquenais, que planejavam os 5 anos, né, que viriam pela frente. Nesse sistema, o Estado é o detentor, né, dos fatores de produção, dos recursos produtivos, e, por um outro lado, né, os trabalhadores detêm os meios de sobrevivência, ou seja, a capacidade de trabalho. Se nós sabemos, então, que um sistema econômico pode ser, né, de 2 grandes tipos, um primeiro sistema, um sistema centralizado, capitalista, baseado no mercado, onde a precificação é feita por esse mercado, nós imaginamos, então, que ele pode ser uma concorrência pura, típica do liberalismo econômico, onde, né, nós vimos o que produzir, quanto produzir, como produzir e para quem produzir. Por um outro lado, há uma crítica da simplificação da realidade desse modelo, que não leva em consideração os monopólios, os oligopólios e a própria atuação do Estado ou ainda de sindicatos. Quero te lembrar ainda que nós temos um sistema dentro do capitalismo que é de concorrência mista e que, portanto, eu levo em consideração a capacidade incentivadora ou não do Estado na produção de bens, de serviços,
também induzindo a alocação de recursos produtivos, por exemplo, através de um estoque regulador e controlando parte dos preços dentro do mercado. Quero te lembrar ainda que nós temos então um terceiro grande momento, que se remete, na realidade, ao outro sistema econômico, que é o sistema planificado, onde, na realidade, tudo passa a ser decidido por um órgão central, os fatores, recursos produtivos são de posse do Estado e, na realidade, cabe ao trabalhador, a função trabalho, somente a detenção dos meios de sobrevivência. Ok? Vamos então lá para os nossos slides, vamos passar uma a uma dessas questões. Não.